Sua família merece morar em um edifício como o Urban. Um novo projeto da construtora JL que reúne modernidade em um lugar incrível para se viver. Conheça e se surpreenda. Construtora JL. No final da terça-feira, nós ainda estávamos em sessão quando a gerente do protocolo foi chamada por uma senhora para fazer o protocolo de uma denúncia contra o vereador Misael Pereira. Tive conhecimento disso só na quarta-feira, de fato de direito, me reuni com o procurador, doutor Rafael, para que ele pudesse então nos dar um parecer. O que chegou para nós dessa denúncia? Pedindo para que o vereador Misael fosse para a comissão de ética para ser investigado pelo fato do vereador Misael ser herdeiro de uma empresa que, ora, vende para as prefeituras do Paraná, não é só para a prefeitura de Cascavel. Imediatamente, então, passamos essa denúncia para o procurador, que fez um estudo referente a essa denúncia. E o parecer da Procuradoria é para o arquivamento dessa denúncia, pelo fato de que nós não podemos condenar uma pessoa ou investigar uma pessoa pelo simples fato dela ser herdeira de uma empresa. Nós não sabemos quando os pais do Misael vão morrer, não é? Para que ele possa assumir essa empresa, aí sim, se ele assumir, ele, claro que não poderá vender para os espaços públicos. O vereador Misael já, inclusive, declarou para vocês na imprensa que ele não faz parte do contrato da empresa do seu pai. Por isso, nós, então, diante de um estudo jurídico, vamos arquivar essa denúncia, que não é a primeira que nós estamos arquivando nesta casa. Já tivemos outros 2 vereadores que foram denunciados, foi feito um estudo, foi arquivado, porque avizinha-se as eleições e nós não podemos deixar a casa ser usada. Nós vivemos um novo tempo, um novo momento, nós estamos priorizando a economia. Eu nem divulguei para a imprensa, nós retiramos o anexo que estava aqui, que custava em torno de R$34 mil por ano, algo que não tem nenhuma fundamentação. Então, só para deixar claro, não tem nenhuma irregularidade no pai dele participar, nessa empresa, participar das licitações da prefeitura? Não há nenhuma irregularidade, inclusive o próprio Tribunal de Contas, pelo colegiado, já defende que não há nenhum problema em familiares participar de licitações. O que não pode, de fato e de direito, é um familiar estar lá no departamento de compras da prefeitura, cuidando do processo licitatório, do processo de compras, e aí sim o pai, ou a mãe, ou o irmão ter empresa, aí não pode. Mas no caso do vereador, que são poderes independentes, executivo e legislativo, não há nenhuma relação pelo fato dele ser um simples herdeiro. A questão da extorsão, que o vereador disse que um homem veio aqui pedir dinheiro para ele, vocês vão investigar isso? Quem é essa pessoa? Mais ou menos, acho que uns 45 dias, mais ou menos, o vereador desceu até a presidência me pedindo para que eu liberasse as imagens, porque um jovem foi até o gabinete dele dizendo ou pedindo em torno de R$6 mil para o Misael, e se o Misael não desse, ele estaria oferecendo a denúncia. Ou seja, alguém estaria contratando esse jovem para fazer uma denúncia em relação a essa questão. E o vereador foi muito esperto, gravou esse cidadão, foi até a delegacia, o delegado orientou esperar para ver se a denúncia iria ou não acontecer. Agora nós não sabemos aí, eu pelo menos não sei se tem alguma relação, mas o vereador está fazendo o trabalho dele de investigação. Ele tem acho que quase 8 minutos de conversa com esse cidadão dizendo, olha, estão me contratando para fazer uma denúncia a respeito de Vossa Excelência. E se você me der um valor, eu acho que é R$6 mil, eu não faço a referida denúncia. É isso que ocorre. Suspeitam quem você estaria contratando? Tem uma suspeita? Quem seria o pagante? Não, eu estou concentrado na questão que chegou até nós em relação à denúncia. Essa é a minha concentração, não vou fazer trabalho de investigação. Eu acho que quem deve fazer isso e precisa fazer isso, esclarecer, é o vereador Misael, até para ter um pouco de tranquilidade, um pouco de sossego. Essa gravação a gente vai ter acesso? Aí é com o vereador Misael, que foi ele, né, que colocou para a própria imprensa. Eu acho que ele deve estar esperando a decisão da mesa diretora, dessa presidência,
em relação a isso para que ele possa tomar as medidas cabíveis. Ontem ele estava, claro, que bastante chateado, abalado, e daqui para frente ele vai tomar as medidas que ele achar necessário. Alex, só para deixar claro, então, a respeito dessa conversa, né, de todo o início de tudo isso, a Câmara não vai se meter, então. A Polícia Civil já está a cargo dessa denúncia, dessa investigação, vocês não vão... O que chegou para... O que foi protocolado para a presidência? O vereador Misael, ele é herdeiro de uma empresa, ponto. Vocês devem investigar. A Procuradoria já fez o estudo, não há nenhuma legalidade para nós denunciarmos alguém que é herdeiro de uma empresa. É isso que chegou até a mim. Essa questão para frente aí é com o vereador Misael, eu acredito que ele vai, sem dúvida alguma, se defender disso. Alessio, nessa denúncia não consta nenhum ponto, por exemplo, que deixa entender o uso do tráfico de influência do vereador no processo licitatório. Não, a única coisa que chegou para nós, o que está na denúncia, é o fato do vereador Misael ser herdeiro de uma empresa, nada mais, não existe nenhuma relação a mais. Alguma medida a Câmara pretende adotar para evitar, que não tem como controlar as pessoas de entrarem aqui, mas uma pessoa chegar aqui e fazer esse tipo de proposta indecorosa para o vereador, tem como filtrar e coibir isso? Nós temos um problema na casa, eu acho que vocês vão concordar comigo, inclusive desde quando eu assumi aqui, o Luizinho sabe disso, acho que foi o primeiro que eu disse de jornalista, nós precisamos de ter um sistema melhor de segurança. Se você for em Maringá, se você for em Londrina, se você for a Curitiba, Pato Branco, quando você entra, tem uma catraca, você tem que deixar o teu nome, você tem que deixar o teu telefone, o teu RG, o teu CPF, você é cadastrado ali na Câmara, porque senão fica muito fácil. Nós já tivemos agora há poucos dias um cidadão que se diz prefeito da cidade, um cidadão que anda por aí, e ele chegou numa das nossas salas aqui das comissões, tirou as meninas e disse, olha, aqui sou eu que mando. Então é muito fácil, nós temos acesso por trás, nós temos acesso pela frente, essa minha porta aqui fica aberta, inclusive já pedi para a segurança deixar essa porta ali da frente fechada, então nós precisamos de melhorar isso aí, para que a gente pelo menos possa saber quem entrou, quem saiu de fato de direito. Presidente, qual foi o principal fator que diferencia essa denúncia de não ser levada para a comissão de ética em comparação com aquela que a gente viu recentemente do Damasceno Júnior? Muito boa a sua pergunta e me dá a oportunidade de esclarecer. Alan, tudo que chegar aqui com fundamentação, com robustez para ser investigado, vai ser investigado. Eu sempre repito, vivemos um novo tempo, um novo momento, o poder público precisa ser passado a limpo, tanto o legislativo como o executivo. Portanto, há uma diferença muito grande, né? Quem denunciou o ex-vereador Damasceno, denunciou, sustentou, foi para a imprensa, mostrou documentação, as próprias assessoras vieram também trazendo provas de que o vereador Damasceno estava errado. Por isso, foi representado imediatamente na comissão de ética. E qualquer cidadão que trouxer, Alan, denúncias para a Câmara de Vereadores, que tiver fundamentação, sem dúvida alguma, nós iremos investigar. Agora, essa é o fato de um vereador ter o seu pai que tem as suas empresas, o vereador afirma que não faz parte do contrato social, só pelo simples fato dele ser herdeiro dessa empresa. Vocês buscaram no departamento de compras da prefeitura não, o contrato social? Não. A denúncia que veio para nós é o fato dele ser herdeiro. Isso não é objeto de investigação. Não tem nenhum problema você ser herdeiro de uma empresa, né? Agora, o vereador Misael afirma que não há nenhum contrato, ele não está no contrato social. Mas não foi verificado esses documentos, de fato? Não, porque não foi denunciado. Não foi essa denúncia. Não foi essa denúncia. É que tecnicamente, Laís, o verbo nuclear do fato narrado não coaduna com algo que tem que ser reprimido, entende? Então, por exemplo, ele ser herdeiro de alguém que tem contrato com outro poder, ele não exerce um cargo ou uma certa influência. Ao contrário seria se fosse aqui na Câmara. Se o pai vendesse para a Câmara, aí sim não poderia. Mas a Câmara Municipal é um poder legislativo e o Executivo é um poder completamente independente. A lei veda, sim, o parentesco daquele que exerce influência direta. Por exemplo, eu sou o rapaz que faz a licitação. Então, o meu pai não pode vender na empresa dele aqui dentro. A minha irmã, a minha esposa ou o meu filho. E nem na prefeitura, porque eu sou a pessoa que decide, entende?
Então, como isso, essa é a única vedação. Então, estamos falando de parte legal, né? Então, se essa é a única vedação e o fato narrado não coaduna com o que é expresso para ser vedado, então não há por que avançar com a denúncia, independente se está no contrato ou não está no contrato, não é verdade? Porque este poder, ele é autônomo do poder executivo, né? Em tese, até ele mesmo poderia ter o contrato com venda lá dentro da prefeitura, porque são poderes autônomos, ele não exerce influência na pessoa que decide uma licitação, até porque a licitação ela é pública, enfim, né? Por isso, diante da ausência desses critérios, é que é notório que tem que ser arquivado, porque não há robusteza mínima para que se possa avançar. E aí há que se pensar no que o presidente falava da administração de custos. Quanto custa um tempo do procurador? Custa dinheiro público para a gente gastar, analisar. Quanto custa uma estrutura da Câmara para analisar uma denúncia completamente vazia? Custa dinheiro público. Então, dentro dessa nova visão de economia, de uma administração enxuta, eu acho que isso aqui seria uma perda de tempo inacreditável. Eu estou, agora há pouco recebi no meu celular, desde ontem estou recebendo pessoas que não se identificam pressionando. Eu até estou gravando o áudio porque não temos nada para esconder, processo totalmente transparente. Eu tenho dito para essa pessoa anônima que está incomodando, e aí é que eu acabo vendo quase que uma perseguição à política ao vereador, porque eu disse para essa pessoa, agora há pouco, inclusive na frente do Dr. Rafael, eu falei, olha, traga provas, informações, protocola que será investigado. Não tem, é só ter fatos que será investigado. Agora, coisas vazias nós não vamos investigar. Por isso nós optamos, diante de um estudo da técnica legislativa, diante de um estudo da Procuradoria da nossa Câmara, pelo arquivamento desse processo. Beleza, pessoal? Beleza. Acho que é isso. Então não vai para a comissão de ética, resumo aí. Não, em resumo, morreu o assunto. A menos que venha mais denúncias, Doutor, fatos novos. só um minutinho. Pode ser reaberto se aparecer algum fato novo. Estamos ao vivo aqui para Hoje News. O que diz a lei orgânica em relação ao parentesco no caso de empresas que prestam serviço para o poder público? Tem uma especificidade em relação a isso? A Lei 8.966, que veda a Lei das Licitações, ela veda o parentesco com o ente que faz a licitação. Então, por exemplo, se aquele que é responsável por licitar, o pai dele não pode participar, a mãe, a esposa, o irmão ou o tio, dentro desse laço consanguíneo, ou o chefe dele, a empresa do chefe, que exerce uma hierarquia. Você vê que é um assunto bem técnico, né? Às vezes quem está em casa até fica chateado com a gente, porque a gente fala um juiz de case que não precisa. Mas a única vedação é essa. Então, no caso do vereador, ele é vereador deste poder legislativo que não tem nada a ver com o poder executivo, que é a prefeitura, né? Ele tem o dever, inclusive, de fiscalizar. E, em tese, até ele poderia ter uma empresa com participação na prefeitura, porque não é uma vedação. O que é uma vedação? Não é uma proibição por lei, né? Desse quesito, né? Então, a vedação que existe é ligada diretamente com aquele que faz especificamente a licitação, que não é o caso. Tá, ok. Obrigado pelas informações. Você não pode condenar alguém porque